O Brasil é o terceiro maior consumidor de filmes de terror do mundo. Mas se o brasileiro ama tanto filmes de terror, por que a gente produz tão poucos filmes do gênero no nosso próprio país? Essa é uma pergunta que incomoda a todos os brasileiros que gostam de filmes de suspense e terror. O Brasil é um país que consome muito conteúdo de terror. Fala de terror, compartilha trilha de terror, maratona franquias do gênero e lota sessões quando aparece um filme minimamente bom. Então por que ainda vemos tão poucos filmes brasileiros de suspense e terror chegando aos cinemas? Essa obsessão do brasileiro pelo gênero de terror, pra mim, isso nunca foi surpresa. Eu me lembro de quando eu era pequeno e ficava acordado até tarde para assistir a mais um filme da franquia Sexta-feira 13, parte 1000 e alguma coisa, ou A Hora do Pesadelo, Todo Mundo Odeia o Fred. Antes disso, já tinha vindo aqueles filmes que viraram febre e faziam muita gente perder o sono. Olha só, eu ainda era criança quando assistia A Bolha Assassina, A Coisa, A Mosca, O Exorcista e Poltergeist. Qual é o brasileiro que não lembra daquela cena da menininha de frente pra TV, hein? Eram filmes de tirar o sono. E eu nem tinha chegado à adolescência ainda, meu Deus do céu, como era doido. Um dia eu assisti um filme estranho. Não lembro se era A Morte do Demônio, era alguma coisa assim. Sei que teve uma cena em que um garoto possuído começou a levitar a cama e, nossa, aí eu não aguentei. Aí eu me caguei todo, corri pro quarto, desliguei a TV. Qual é o fã de filme de terror que nunca fez isso quando criança? E mais recentemente, o público brasileiro abraçou fervorosamente, inclusive eu, os filmes do James Wan, com a sua incrível franquia Invocação do Mal, com os filmes A Freira e Annabelle, que mostram o quanto o terror continua tendo muita força por aqui no Brasil. E isso sem falar em filmes como Telefone Preto, nossa, adorei esse filme. E o filme Sorria também fez muito sucesso aqui pelo Brasil. Então fica a pergunta de sempre: se existe público, se existe paixão pelo gênero e se o brasileiro gosta tanto de sentir medo no cinema, por que ainda é tão difícil encontrar filmes brasileiros de terror chegando ao grande público? Será que falta interesse dos criadores? Eu não acredito nisso. Talvez o que falte seja mais espaço, mais divulgação, mais distribuição e mais coragem de apostar em histórias de gênero nacionais. O terror brasileiro não precisa copiar monstros de fora. Nós temos a nossa própria mata, os nossos próprios conflitos, as nossas histórias que atravessaram gerações. Nós temos figuras que muita gente já ouviu falar, mas quase nunca viu ganhar o destaque que merece no cinema. E é exatamente nesse espaço que entra o filme Caipora. Caipora é um filme de suspense e terror brasileiro, nascido em Guarulhos, que mistura investigação policial, perseguições na mata, violência no estilo slasher, mistério sobrenatural e referências ligadas a tradições tupi. A história acompanha uma investigação envolvendo mortes violentas de jovens em uma área na aldeia indígena na cidade de Guarulhos. Mas à medida que o caso avança, surge uma suspeita muito mais perturbadora do que a presença de um assassino comum. Alguns acreditam que os jovens profanaram um lugar sagrado e despertaram Anhangá, uma entidade apresentada no filme a partir de referências das tradições tupi. E quando uma força assim é provocada, não adianta fingir que não acredita, porque em Caipora as consequências dos atos profanos chegam, e chegam com sangue. É isso que torna Caipora diferente. Ele não tenta apenas colocar um monstro em uma história qualquer. O filme busca construir uma atmosfera própria, um ritmo próprio, usando a mata, a cidade, a investigação, os conflitos dos personagens e elementos da nossa cultura para criar um terror com identidade 100% brasileira. Um terror que pode conversar com quem cresceu assistindo às grandes franquias estrangeiras, mas também faz o público olhar para as próprias histórias e pensar: talvez algo sombrio sempre tenha estado mais perto do que a gente imaginava. E Caipora já está construindo uma trajetória importante para o cinema de gênero brasileiro. O filme foi reconhecido como o melhor filme de longa-metragem em um festival de cinema indígena realizado no Rio de Janeiro. Depois foi selecionado para o Festival de Nisville, na Sérvia, e acabou de receber um convite oficial para participar do Egyptian American Film Festival em Nova York, nos Estados Unidos. Ou seja, é uma produção que nasceu em Guarulhos, conquistou reconhecimento no Rio de Janeiro e agora está atravessando fronteiras para apresentar uma história brasileira a novos públicos ao redor do mundo. E é justamente por isso que fica ainda mais difícil de entender por que um filme brasileiro de suspense e terror, com uma proposta tão diferente, uma trajetória de reconhecimento e uma identidade brasileiríssima tão forte, ainda não tem uma data definida para chegar aos cinemas do Brasil. Por quê? Porque o público existe, os fãs de terror existem, os números existem, o retorno financeiro e artístico existem, e obras como Caipora mostram que também existe qualidade, criatividade e vontade de fazer o cinema de gênero brasileiro crescer. Não se trata apenas de assistir a
Mais um filme. Trata-se de apoiar produções que escolhem contar histórias brasileiras sem medo de serem brasileiras. E que despertam o interesse entre europeus e americanos, mostrando que quando o cinema brasileiro aposta na própria identidade, ele não precisa pedir licença para ser visto pelo mundo, que anseia por novidades brasileiras. Agora eu quero saber de você. Você também acredita que o Brasil precisa investir mais em filmes de suspense e terror? E principalmente, você assistiria o filme Caipora no cinema? Comente aqui embaixo. Caipora, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que cresceu assistindo filmes de terror, mesmo se cagando toda, e que depois que apagava a luz para ir dormir, se arrependia de ter assistido aquele tipo de filme. Acompanhe a produtora Otaku Produções para seguir os próximos passos do filme Caipora, que saiu de Guarulhos para o mundo, mostrando belezas naturais até mesmo em uma das maiores cidades do Brasil.